É bem provável que você já tenha ouvido falar sobre a revisão da vida toda, como uma possibilidade de aumentar consideravelmente o valor do seu benefício. Porém, tomar um passo como esse pode ser bastante complicado. Primeiro, porque você não tem certeza se tem direito a uma revisão. E segundo, porque pode ser que esta revisão venha a reduzir o valor do seu benefício. E é aí que entra a importância de contar com a ajuda de um advogado especialista em direito previdenciário. E por isso que hoje eu, Celise Beltrão, advogada especialista da Ingrácio Advocacia, vou te explicar como que um advogado pode te auxiliar e muito neste pedido de revisão na vida toda, para que você faça isso de forma segura e consiga o aumento devido e justo no seu benefício. Para quem não sabe, revisão da vida toda é uma possibilidade de incluir no cálculo do benefício os salários de contribuição que são anteriores a julho de 1994, porque até então o INSS não incluía esses valores no cálculo das aposentadorias e outros benefícios. Essa revisão é possível para quem teve a sua aposentadoria calculada com base nas regras que eram válidas entre 29 de novembro de 1999 até 13 de novembro de 2019, período em que era válida a Lei 9876, que justamente trouxe esse debate da revisão da vida toda. Também é possível para quem começou a receber o benefício há menos de 10 anos e para quem tem contribuições antes de julho de 94. Afinal, não faria sentido pedir esta revisão que tem o intuito de incluir esses salários anteriores a essa data se a pessoa não tiver trabalhado ou contribuído para o INSS nesse período. Um dos grandes benefícios da revisão da vida toda é que, através dessa inclusão dos salários anteriores a julho de 1994, o valor do seu benefício pode aumentar consideravelmente. E mais, você pode ter direito a receber até os últimos 5 anos retroativos, a diferença entre o que você recebeu e o que você teria direito, incluindo estes salários. É claro que se o seu benefício foi concedido há menos do que 5 anos, você não vai receber a diferença dos últimos 5. Essa diferença ela é a partir do momento em que você começou a receber o benefício. É como se fosse um limitador. Se você começou a receber há 10 anos, você está limitado aos últimos 5 anos. Se começou a receber há 3 anos, logicamente estará limitado a esses últimos 3 anos. Porém, existem riscos também. Porque toda vez que você faz um pedido de revisão para o INSS ou para a Justiça, aquele benefício que você já recebe, ele precisa ser reanalisado. E se porventura for identificado que aquilo que você recebe hoje você não tinha direito, seja porque foram considerados salários maiores do que realmente você teve de contribuição ao INSS, ou se foram incluídos períodos de trabalho, que na verdade não são seus, e aumentaram o seu tempo de contribuição a ponto de te dar direito a uma aposentadoria, se for identificado esses erros, o seu benefício ele pode ser reduzido ou até pior, o seu benefício pode ser cortado. E é justamente por isso que antes de dar este passo, de fazer o pedido de revisão da vida toda, que você precisa ter uma análise muito segura, que de fato essa revisão é para você. Agora, você deve estar se perguntando, posso pedir uma revisão na vida toda sem um advogado? E a resposta é que depende. Recentemente, o INSS disponibilizou lá pela plataforma a possibilidade de pedir esta revisão para a inclusão dos salários anteriores a julho de 1994. Porém, o próprio ente se manifestou que esses pedidos não seriam processados, afinal o INSS sempre foi contrário à revisão da vida toda. Então, fazer o pedido só pelo meu INSS, contando que ali o seu benefício será revisado, é um grande risco que você corre, porque eles não estão sequer analisando esses pedidos. Ainda na justiça, existem hipóteses em que ter um advogado também não é obrigatório. Mas veja, não é porque não é obrigatório que não é recomendado que você conte com a ajuda de um profissional. Se o valor da causa, o valor da ação, aquilo que você tem direito de receber com essa revisão, for inferior a 60 salários mínimos, isso significa que o seu processo irá para o Juizado Especial Federal, o chamado JEF.
E no GEF, não é obrigatório que o segurado possua um advogado o representando. Se, porventura, o valor dos atrasados que você tem direito for superior a 60 salários mínimos, aí nesta situação, o seu processo terá que correr na Justiça Comum. E na Justiça Comum é obrigatório contar com um advogado. Caso você queira saber qual é esse limite, dá uma olhada aqui na descrição do vídeo, que nós colocamos o valor do limite do juizado e a partir de que valor vai para a Justiça Comum, de acordo com o valor do salário mínimo atualizado. Independente da obrigatoriedade ou não do advogado, agora eu vou te explicar qual é a importância de contar com esse profissional especializado, ainda que o seu processo vá para o juizado. Um advogado ou uma advogada que sejam especialistas em direito previdenciário, o primeiro passo que eles farão é analisar o seu histórico contributivo e essa aposentadoria ou esse benefício que você recebe hoje e que você pretende revisar. Afinal, o primeiro passo, pensando nos riscos de todo e qualquer pedido de revisão, é chegar no cálculo que o próprio INSS ou que o juiz, se você teve um processo judicial, fez no seu caso, para ter a certeza que aquilo que você recebe, de fato você tinha direito. Além disso, um especialista terá as condições de fazer os cálculos para saber quanto você pode ganhar com essa revisão. Tanto o aumento mensal que você irá receber, afinal, com a revisão mensalmente, você passará a receber um valor maior, se for benéfica, como o valor do retroativo. E aí, um ponto de atenção. Porque se você pega um profissional que não saiba fazer esses cálculos, vai lá e faz um cálculo errado. Digamos que ele calcula e entende que você tem um retroativo de R$50 mil, que é abaixo do limite dos 60 salários mínimos. E vai e faz o pedido da sua revisão no juizado. Só que lá no processo, quando os cálculos vão ser apurados, descobre que, na verdade, o valor da causa ele era muito superior. Ele dava seus R$90 mil. Para entrar com esse pedido no juizado, existe um documento que ele é obrigatório, que é o chamado termo de renúncia ou declaração para ajuizamento no juizado especial. E neste termo, o segurado ele renuncia livremente aos valores que são superiores a 60 salários mínimos. E eu já vi muitos juízes que em processos eles entenderam que, independente se houve erro no cálculo ou não, se a pessoa assinou uma declaração que ela estava abrindo mão de tudo que era superior a 60 salários mínimos, não teria o que fazer. Então, olha que perigo estar com um profissional que não saiba elaborar esses cálculos e que não analise o seu caso da melhor forma e atento a todos os detalhes. Um especialista também consegue te ajudar a ter a documentação impecável, a documentação que realmente te ajudará a ter esse aumento no benefício. O extrato previdenciário CNIS é um dos documentos principais para a revisão da vida toda, porque afinal é a base de dados da Previdência Social. Mas você já deve ter reparado que no seu CNIS só aparecem as remunerações a partir de janeiro de 1982. Então, tudo que é anterior a esta data precisa ser procurado e identificado em outros documentos que comprovem o valor da sua remuneração. Além disso, para períodos muito antigos, como por exemplo vínculos de 1970, 1980, 1960, é muito comum que esses vínculos não apareçam no CNIS, por serem períodos muito antigos. Então, é necessário fazer uma busca de documentação completa para entrar com esse pedido de revisão, pedindo o melhor benefício que você tem direito. O advogado especialista também conseguirá te orientar se vale a pena demandar tanto tempo buscando toda a documentação. Porque tem algumas situações em que só pelo fato de incluir o período anterior, mesmo que seja como um salário mínimo, mesmo que não comprove o valor da remuneração, mas se entrar como um salário mínimo, o benefício sobe para o teto. E no INSS, as aposentadorias estão limitadas ao teto previdenciário. Então, não faria tanto sentido demandar tanto tempo para buscar comprovantes, olerites, carteira de trabalho que muitas vezes está lá guardada, né, em caixas antigas, para trazer esses valores de remuneração, sendo que só incluindo um salário mínimo
que é o que acontece se você não comprova o valor da remuneração, se só aquilo já te dá o maior valor de benefício do INSS. E outro ponto que um especialista te ajuda muito é em identificar se não existe direito a outras revisões. Talvez você não possa se beneficiar com a revisão na vida toda, porque ela não é para todo mundo. Nós temos essa questão da data em que ela foi concedida, de quando foi recebido o primeiro benefício, de ter salários anteriores a julho de 94, da regra de cálculo, se era melhor ou não. Mas existem as chamadas revisões de fato no INSS. E a maioria dos benefícios que o INSS concede, ele deixa de reconhecer o direito a um período ou determinados salários, porque existia algum indicador que o segurado nem fazia ideia que precisava regularizar. Então, essa análise, ela precisa ser completa para identificar, talvez a revisão na vida toda não seja para você, mas você tem um período especial que não foi considerado. Ou então, você trabalhava em 2 empresas, você tinha 2 empregos ao mesmo tempo. Você pode ter direito à chamada revisão das atividades concomitantes. Então, agora que eu já te contei quais são os benefícios que a revisão na vida toda pode trazer, mas também quais são os riscos que você corre, conta aqui para mim nos comentários se você conseguiu entender a importância de contar com o auxílio de um advogado especialista em direito previdenciário e na própria revisão da vida toda. E já se inscreve no canal, deixa o seu like e ativa o sininho para que todas as vezes que tivermos novos conteúdos você seja notificado.